E me conta uma coisa também, a gente sabe, quer dizer, eu sei, né, que quando você foi para a Austrália, você ainda tinha a intenção de continuar no mundo da administração, né? Sim. Então, você conta pra gente qual foi a sua trajetória e qual foi o, sei lá, o ponto final de você ver aí e falar assim, tá, realmente não é isso que eu Foda-se a quero, não é isso que eu vou administração. fazer. Olha, acho que assim, quando eu vim para cá, a intenção era estudar inglês por 6 meses, para voltar para o Brasil e arranjar um emprego um pouco melhor, né, e ter esse break mesmo de pensar o que eu queria fazer, não o que eu queria fazer da vida em relação a mudar de carreira, mas dentro da minha carreira de administração, o que eu queria fazer e pensar e tal. E ter essa experiência de fora do Brasil. E nesses 6 meses foram muito loucos, e quando eu terminei os 6 meses de inglês, eu tinha a opção ou de voltar para casa ou de estender meu visto para algum outro curso. E eu decidi fazer um MBA, porque eu ainda tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com administração, queria trabalhar com finanças, queria trabalhar ainda nessa área. Então, esses 6 meses foram uma aventura diferente, mas acho que foi depois, quando eu estendi meu visto, que eu percebi o que eu queria mudar. Eu acho que, assim, bom, como todo mundo sabe, no Brasil, é muito mais fácil você ter uma carreira tradicional se você quer ter um conforto financeiro um pouquinho maior, né? Assim, se você falar, poxa, você pegar alguém que quer fazer, sei lá, design, qualquer coisa do Música. tipo, música, estética, PP. Cinema. pois é. Então, você vai penar muito para você ter uma vida mais estável. Agora, se você faz uma faculdade mais tradicional, você faz medicina, você faz direito, você faz administração, é mais fácil para você ter uma vida um pouco mais estabilizada e você chegar, ainda mais se você é de uma família assim que é financeiramente mais estável, né? Então você tem muito mais oportunidade, assim, não é a palavra, né? Mas tem muito mais facilidade de manter uma vida assim, né? Você já está lá na frente. E eu acho que aqui eu percebi, depois de estender meu visto, que eu estava sendo muito mais feliz trabalhando em restaurante, carregando prato, levando gente sentar na mesa e morando aqui do que eu estava na empresa, que eu fazia sempre. E eu acho que sempre, desde pequena, eu decidi fazer administração porque eu sempre fui muito boa com números. E eu gostava dessa parte assim, empresarial, eu achava que era um negócio não só interessante, mas também bem remunerado. Então, eu falei, vou fazer administração por conta disso, quero seguir esse caminho, esse trajeto mais tradicional. Só que eu sempre gostei muito de estética. O Felipe vai poder falar quantas vezes que eu mudei os móveis do meu quarto, quantas vezes que eu, sei lá, tipo, gosto dessa parte assim mais visual. E eu sempre achei que estava fora. E para mim, quando eu pensei em administração, você quer juntar a parte mais criativa, marketing, né? É a primeira coisa que vem. Você fala assim, eu quero ter alguma coisa. E eu sempre odiei marketing. Sempre odiei marketing. Não é para mim at all. Então eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? E acho que quando eu cheguei aqui, eu percebi que, pelo menos na Austrália, qualquer profissão que você queira fazer, você consegue fazer dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. Isso não significa que você vai ser rico milionário, mas você vai ter uma vida confortável. Eu acho que isso mudou uma chavinha da minha cabeça do assim, o que que eu quero fazer da minha vida? E O sobre que que tá felicidade também, faltando? né? Querendo ou não. Oi? Sobre felicidade Cortou. também, né? Tipo assim, será que eu preciso ganhar Exatamente. muita grana ou eu preciso ser feliz, tá ligado? Tipo, será que eu consigo unir nessas duas esferas o fazer dinheiro e fazer alguma coisa que me faz sentido na minha cabeça? E eu comecei a perceber que eu tinha deixado muito de lado, assim, eu tinha sufocado um lado meu que era a criatividade, que é essa parte assim, mais de beleza, que eu sempre gostei muito. E quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos e meio aqui, eu falei na minha cabeça, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a real. Então, eu falei assim, tem dois caminhos que eu sempre ficaram assim, né, na minha cabeça, tipo, batendo, tipo, você devia fazer alguma coisa assim. Que era estética e design de interiores. E eu acho que eles são muito conectados, porque, assim, eu acho que o que eu sempre gostei é de embelezar a coisa. Eu, desde pequena, tinha livro de como embelezar prato, comida, entendeu? Assim, de fazer a manteiguinha de hotel, de ter os cortadores e tal. Então, eu acho que assim, é uma coisa que quem trabalha nessa parte mais artística, né? Isso eu vou incluir todas as profissões, assim, publicidade também, né? Se você pensar numa parte mais do design da coisa, música, tudo, você está trabalhando com a sensibilidade, está trabalhando com outros fatores, né? Não necessariamente com sei lá, um Excel da vida que é preto no branco, você está trabalhando com a percepção das pessoas.
Sim. Então, eu acho que eu sempre quis perceber as coisas mais bonitas. Para mim, essa parte de beleza sempre foi muito importante. Isso em qualquer campo da minha vida. Isso vai ser, sei lá, moda, decoração, artes, música, tudo. Para mim, acho que assim, tudo que eu sinto que está me causando uma emoção. E eu Sim. falei, poxa, então assim, o que eu quero fazer? Eu pensei no design de interiores, porque eu sempre gostei muito dessa parte, e beleza. Só que ao mesmo tempo, eu estava vindo morar aqui. E estética é um dos mercados que mais cresce no mundo. Então, assim, se eu decidisse voltar para a Austrália, não sou feliz na Austrália, quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para sei lá o quê, com a estética eu teria uma facilidade muito maior de me locomover e de poder reiniciar minha vida várias vezes. Já o design de interiores seria, por exemplo, um curso que ia me demandar pelo menos 2 anos, né? E depois desses 2 anos eu ia ter que batalhar para me inserir no mercado de trabalho. Enquanto a estética, você consegue se inserir sozinha, entendeu? Você consegue ter o seu próprio business. E todos os países, se você digitar no Facebook, vai ter brasileiros em tal lugar, brasileiros na Itália, brasileiros na Austrália, brasileiros não sei lá o quê. Então, e é uma comunidade que gosta de ficar entre os serviços brasileiros. A gente é muito fiel a nós mesmos. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, coloca lá, brasileiros na Flórida. Você vai achar um grupo no Facebook e você coloca, galera, faço massagem, faço isso. Então, é muito mais fácil de você se locomover mundialmente e continuar trabalhando. Você não precisa reconhecer diploma, você não precisa passar por milhares de entrevistas, entendeu? Você está Da na hora. tua casa, você tem uma maca, você faz, entendeu? Então, eu achei que foi uma das opções que eu tinha na minha cabeça que fazia mais sentido com o lifestyle que eu estava construindo e com a vida que eu tinha. E foi isso, foi assim que eu falei, e outra coisa, né? Estética, não necessariamente você precisa ter uma formação de uma faculdade ou um curso muito extensivo. Você pode fazer muito bem um curso num Senac da vida, de 6 meses de sobrancelha, e você pode trabalhar fazendo design de sobrancelha, entendeu? É um curso técnico e não exige, né, essa formação mais prolongada. Então, se você quer tentar alguma coisa, é muito mais fácil. Você pega aí, você faz um curso de sobrancelha por 2 meses e você está apto a começar o seu business. Deu certo? Ótimo. Você pode fazer outros cursos para se aprimorar, ou para aprender outras técnicas, aprender outras coisas dentro daquele campo, ou até mudar um pouco. Então, é muito mais fácil para você se inserir. E eu sou apaixonada. Então, assim, eu fiz o primeiro curso, foi de extensão de cílios. E eu fiz porque, na Da hora. verdade, aqui na Austrália, eu comecei a fazer extensão de cílios em 2017. E eu sei que vai parecer, de certa forma, muito fútil, mas eu fazia meus cílios, eu me sentia outra pessoa. Eu falei assim, nossa, tô preparada para o mundão aí, é isso, sei lá o quê. E eu, até antes de decidir fazer estética, ou assim, mudar de carreira, eu acho que tinha um lado meu que ficava muito estressado, assim, ou muito em dúvida, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas falam que você tem que se aceitar, né? Tem uma pressão gigante para você se aceitar e para você, né, se sentir bem com você mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma pressão gigantesca para você ser perfeita. E é por Sim. isso que a gente vê tantas famosas que fazem um monte de procedimentos estéticos e falam que não fazem, porque, né, elas têm a pressão de ser lindas, mas elas têm que ser lindas porque geneticamente elas Naturais. foram Elas nasceram assim. agraciadas por Jesus Cristo, entendeu? Então, tinha um lado meu que falava assim, nossa, mas eu vou trabalhar com estética, meio fútil isso, né? Tipo assim, poxa, será que é isso? Até que quando eu comecei a fazer meus cílios, eu sentia como que mudava minha vida em vários campos, entendeu? Eu me sentia assim, muito mais confortável, eu não me incomodava com as pessoas me olhando, porque eu sou muito, muito envergonhada. Eu posso falar com vocês aqui, assim, tá falando, fazendo piada, mas eu sou uma pessoa que não gosto que fiquem me olhando o tempo todo, eu odeio falar em público, então eu não gosto quando as pessoas estão me julgando. E quando eu fazia meus cílios, eu me sentia assim, pode me julgar, porque eu estou Vai preparada, lá. entendeu? Você vai falar o que de mim Tá agora? olhando para meus Olha cílios? esses Eu que cílios, fiz, ó. entendeu? Eu que fiz. Pois é, então assim, para mim acho que foi esse primeiro start, assim, esse clique que me deu de eu falar assim, poxa, isso é muito importante, porque a gente está mexendo com a autoestima de alguém. Da E aí, hora. quando eu decidi, quando eu estava no Brasil, eu falei assim, quer saber? Vou fazer um curso, né? Tô aqui, tô só esperando voltar para a Austrália, vou fazer um curso que era, tipo assim, 4 dias de extensão de cílio. Adorei, só que eu tenho um problema, eu tenho alergia à cola. Então, eu não conseguiria trabalhar com aquilo.
Mas foi muito legal para justamente abrir a minha cabeça. Caralho, que azar, né? Tipo, eu falei, nossa. Eu tenho... Inclusive...